Então, vamos começar, então, a última parte, que, aliás, é mais concisa mesmo. Então, a gente tem que lembrar o quê? Das forias, das tropias e insuficiência de convergência. Então, o que vem a ser uma foria? Vamos lá, vou ter que perguntar. Não. Uma alteração à ectoscopia do paciente, não a ectoscopia, mas uma alteração que ela não é manifesta e ao cover test você vai ver essa alteração. Já a atropia, ela é manifesta e às vezes, na grande maioria das vezes, a ectoscopia você já consegue perceber se o paciente tem um XT ou um ET. Mas ele tem que ter a quebra de fusão, né? Então, vamos lá. Por que nós temos dois olhos? Para fusão, para fazer a fusão. Não, e não é importante na estereopsia, né? Oi, desculpa, Marindia. Por que nós temos dois olhos? Para fazer a fusão da imagem, fazer a convergência. E não está relacionada à estereopsia. Mas assim, a gente tem dois olhos com a única fusão. Se a gente tivesse um olho só, não ia ter fusão. Sim. Qual é a razão da gente ter dois olhos? A gente ter o quê? A noção da profundidade? A gente ter realmente estereopsia. É a única razão da binocularidade é a estereopsia. Por que você acha que não? Geralmente, todo predador carnívoro ele tem os dois olhos posicionados na frente da face justamente para poder ver a presa e conseguir justamente essa estereopsia e atacar ou chegar próximo à presa, assim, né? Pensando na questão mais primitiva, né? Do ser humano e dos seres vivos, né? Sei lá se eu falei bobeira. Tá bom. Então, qual que é um animal predador que não que tem os olhos lateralizados? Sim. Orca. Quem? Uma orca. Uma orca. Você foi longe. Eu ia falar jacaré. Jacaré, eu também. Mas a orca foi demais. Um velociraptor? É. Não, realmente, ele tem razão. Os animais predadores, quanto mais predador, mais juntos são os olhos. Tá? Mas, Maríndia, porque eu queria conversar com você. Por que você acha que não é para estereopsia? Não, não é que não é. É que o senhor até explicou isso na aula. A gente consegue ter estereopsia apenas com uma visão só, não foi? Sim. Aprendida, uma estereopsia aprendida. A gente tem uma estereopsia aprendida, não uma estereopsia. Mas se você vai num cinema 3D, quem tem um olho só, colocar aquele óculos, vai ter estereopsia? Vai funcionar? O que você acha? Isso aí é interessante isso. Isso aí eu garanto que é dúvida de todos vocês. Vai funcionar? Acho que não.
Não vai funcionar, tá? Então, a estereopsia, é lógico que nós temos a estereopsia aprendida. Então, vamos lá. Quais são os 4 fundamentos que a gente pode ter uma estereopsia com um olho só? Já esqueceram? Renata? Olha o Marco aqui também. Marco? Oi, professor. Então, a estereopsia aprendida. Quais são os 4 fatores que você vai ter? Ambliopia? Não. Não, eu não estou entendendo a pergunta, na verdade. Então é o seguinte, vamos lá. Exemplos. Em Milão, numa igrejinha amarela, tem uma pintura numa parede. Que pintura é essa? De Da Vinci. A Santa Ceia, né? A Santa Ceia. O que Da Vinci usou, que técnica ele usou para mostrar que aquela sala é profunda? Perspectiva? A perspectiva através do ponto de fuga. Aí vamos para o Louvre. Tem um outro quadro dele muito famoso lá. Qual que é? Mona Lisa. Como você sabe que a Gioconda ela está aqui na frente e aquelas montanhas estão lá atrás? A diferença de tamanho das coisas, é perspectiva também, não? E o tamanho dos objetos. Quanto maior, mais perto. Menor, mais longe. O terceiro é a sombra. E o quarto chama paralaxe. O que é a paralaxe? Quem consegue me explicar? O senhor falou isso tudo ano passado, doutor? Eu sei que eu falei. Boa, Renata. Eu sei que eu falei. Aliás, eu falo demais isso. Quem assistiu o filme O Último Samurai, com Tom Cruise? Ninguém? Eu vi. Você viu? Então, no começo do filme, a gente tem uma cena que é um harakiri. O que é o harakiri? É o suicídio deles? É o suicídio japonês. Você consegue fazer o harakiri sozinho? Não. Não. Porque você vai ter que enfiar a espada e alguém vai ter que cortar sua cabeça. Certo? Uhum. Só que no filme você tem a câmera aqui e a cena lá atrás. E na hora que a pessoa encostou a espada na cabeça do general japonês, apareceu uma árvore na frente. Depois só viu a cabeça rolando. Então, o que aquela árvore mostrou? Que ela estava na frente da cena. Isso chama paralaxe. Ok? Então, são 2 pontos fixos com outro se movendo entre eles. Então, tudo isso para falar o quê? Que nós temos 2 olhos para ter a estereopsia. Beleza. Só que, qual que é a posição dos olhos em repouso? Pra frente, né? Posição primária pra frente. Em repouso, qual é a posição dos olhos? A posição dos olhos em repouso, o eixo visual, ele vai ser igual ao eixo orbitário. Então, o olho vai estar em... Renata? Abdução. Não. Ixi. Em abdução. Certo? Então vai estar em XT. Então, durante a vigília,
para a gente ter binocularidade, a gente está sempre em tonicidade, concordam? Ou não? Sim, sim. Então, e Biochovsky, ele pensou num hipotético núcleo, que seria o núcleo da convergência tônica, tá? Que ele estaria estaria no mesencéfalo, na altura do colículo superior da lâmina quadrigêmea, um pouco mais ventral, o núcleo pretectal. Repete, Paula. Núcleo. Tá? Então, o que acontece isso? Então, durante a vigília, a gente está sempre em tonicidade. Alguns autores acham que existe um centro da divergência tônica. Eu acho que não existe. Então, se o paciente tem uma foria, ou seja, é um estrabismo latente, que só aparece quando você quebra a fusão, tá? Então, ele tem que sempre fazer uma força para manter essa tonicidade, não tem? Certo ou não? Vocês estão me acompanhando? Sim, professor. Sim. Então, tem que ter uma força. Então, isso gera cefaleia. Da mesma forma que uma atropia também gera cefaleia. E uma insuficiência de convergência também. Porque o paciente vai ler, ele tem que piscar, ele tem que forçar o olho a juntar para perto também. Então, tudo isso gera uma cefaleia. Certo? Certo. Tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar disso também. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Aprenderam cefaleia? Obrigado, doutor. Aprendemos. Então, essa foi a aula de Excelente, hoje. doutor. Obrigada.